Salve pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Laboratório Entre Linhas, aquele lugar que a gente mistura literatura, psicologia, performance, horror e vários achismos para levar entretenimento, lazer, desenvolvimento, novas ideias e principalmente conforto para quem escuta. Afinal, mais que 1000 palavras e explicações, mirabolantes, a intenção aqui é levar apenas uma palavra que traga conforto a quem a escuta. E hoje é o dia da curadoria entre linhas. Aquele local aqui que eu vou dar pitaco sobre livros que eu li, contando a história, a experiência e, lógico, falando aí como ele contribuiu para o meu desenvolvimento. Aqui hoje eu vou falar de um livro que foi minha iniciação na ficção científica. Eles Vivem, do Roy Nelson. E estou usando essa edição maravilhosa do Diabo Macabro. Tá? E como você já sabe, esse vídeo será dividido em 3 partes e você pode ir direto para aquela que te interessa. Tá? A primeira parte é uma resenha sem história, sem spoiler. Então, eu vou falar da história do livro, construção, enredo, da edição do Diário Macabro e por aí vai. Na segunda parte, eu vou começar a dar uns pitacos, ou seja, eu vou analisar alguns elementos textuais, alguns elementos criativos, associar com influência, fazer uma contextualização ali. Vou tentar não dar spoiler, mas aqui pode ser que escape uma informação ou outra. E a terceira parte do vídeo, essa sim é carregada de spoiler, porque nela eu vou fazer uma leitura crítica. E o objetivo dela é utilizar uma lente psicológica, social, enfim, buscar elementos de estrutura psicológica, usar lentes para entender a história do livro, os personagens, a intenção do autor, o impacto no leitor, e muito mais coisas aí. E eu já adianto, tá, que eu não sou um especialista em narratologia, escrita criativa, literatura, letras e etc. Eu sou apenas um psicólogo que gosta de ler e escrever e gosta de usar livros, histórias durante o processo de terapia e preparação mental de atletas para competição. Então, a ideia aqui é simples, é isso. Não leve tudo tão a sério, sinta-se à vontade para discordar e, sem mais delongas, se ajeita aí, pega um lanchinho leve, uma garrafa d'água e coloca seus óculos, pois a gente vai atravessar o vento. Este livro é, na verdade, um livro que reúne os contos do Roy Nelson. Então, vou pegar aqui do Ray Nelson, perdão. Eu vou pegar aqui a listinha porque tem. O primeiro conto é 8 horas da manhã, tá? Que foi a base para o filme Eles Vivem. O segundo conto é o Comida, que é um conto de horror biológico visceral. O terceiro conto é o Desligue o Céu, que foi uma distopia, inclusive indicada ao Prêmio Hugo de Literatura. Viagem no Tempo para Pessoas Ordinárias e Quem é a Rainha Vermelha, que é um conto que explora o absurdo e o controle. Eu vou começar de novo elogiando aqui essa edição da Diário Macabro, que você encontra físico, e-book, etc. Tá? A Natália Scotuzzi e o pessoal que trabalhou aqui, não vou citar todos, eles fizeram esse livro através de um financiamento coletivo e conseguiram traduzir essa obra do Ray Nelson para o Brasil. Ah, Pablo, mas por que você está falando tanto dessa obra, dessa edição? Porque os editores aqui, na minha humilde opinião, não se preocuparam apenas com a qualidade da tradução. Eles acrescentaram comentários contextualizadores. E isso vai modificar a experiência, porque não vai explorar apenas a escolha de palavras, ou por que traduziu, mas o que estava acontecendo naquela época, a intenção do autor, o impacto do conto, como ele foi recebido, e por aí vai. Então, tem várias coisas aqui que a gente pode entender, desde a escolha de expressão até o contexto histórico, o impacto do livro e muitos elementos extra-página. Então, é uma experiência que vai além da simples leitura do conto. Tá? Então, falando diretamente agora do livro, os elogios já foram feitos, eu arriscaria dizer que a proposta desse livro é usar a ficção científica para dissecar a passividade humana diante das situações. Ou seja, consumo, política, próprio corpo, o estranho. Então, em outras palavras, a gente prefere ficar na zona de conforto e aceitar
as coisas desde que elas nos incomodem pouco, ao invés de colocar os óculos, atravessar esse véu e encarar uma realidade nua e crua, tá? Para esse vídeo ficar muito longo, não ficar muito longo, eu não vou falar de todos os contos que compõem o livro. Eu vou começar pelo 8 horas da manhã, que, como eu disse, foi a base para o filme Eles Vivem, então muita gente já teve contato, seja com um conto ou com um filme, e talvez vou falar de outros contos aí no processo, tá? No conto 8 horas da manhã, a gente conhece Jorge Nada, né? Que após um show de hipnose, ele acorda para uma frequência diferente. E ele começa agora a perceber que mensagens subliminares estão em todos os lugares. E elas agora servem para controlar a raça humana. Sabe que quando você está assistindo um determinado canal de televisão e do nada aparece na tela assim aquela marca de produtos cosméticos? É mais ou menos isso. Mas isso está sendo espalhado, né, por toda a cidade. E ao longo da história, o Jorge Nada, ele vai agora, já que ele acordou, ele vai tentar despertar as outras pessoas. Porém, eles percebem que os fascinadores, né, que são essa raça, eles governam o mundo e que nem todo mundo quer acordar. Então, muitos preferem ficar ali nesse estado de conformismo, de sonambulismo, digamos assim. Então, em uma frase, só esse começo dessa sinopse dá para trazer a luta do homem contra o sistema. Ok, mas se a gente for mais direto, a gente pode falar da luta do homem, né, contra essa zona de conforto, essas ferramentas de conforto. Eu digo aqui que é um conto bem curto, tá? Porém, ele é muito impactante, porque tudo acontece muito rápido, tudo acontece de maneira frenética e você consegue ter, sem perder qualidade, sem perder informações, sem perder profundidade, talvez seja a melhor palavra aqui. E um fato interessante é que os roteiristas, né, quando foram transformar esse conto em filme, precisavam acrescentar cenas, acrescentar conteúdo. Então acabaram dando uma modificada no conto e não é aquela ideia, o livro é melhor que o filme, etc. Tá? Eu particularmente não sei se a gente pode comparar livro e filme, se essa discussão faz sentido, porque são públicos diferentes. O filme tem tempo de tela, atores, investimento, gráfico, o livro tem outros forma de consumo e outro público. Então, não sei se essa comparação seria justa, pois são formas de consumo diferentes. Então, na minha humilde visão, não é melhor ou pior. É entrega diferente. E voltando ao assunto, o filme ainda assim é fiel ao livro, mas precisa acrescentar cenas, elementos, para que consiga, né, ocupar ali o tempo de tela. E o filme ele vai se basear nessa mesma premissa. Aliens estão vivendo entre a gente e estão manipulando todo mundo através do controle da informação e do conformismo. Eles criam mensagem subliminar, espalham e só quem, no filme, né, possui o óculos escuro consegue ver essas mensagens e o alien, e no livro, só quem despertou desse transe. O filme ele é bem antigo, tá? Então tenha isso em mente quando você for assistir, porque você vai ver aquelas lutas caricatas, os clichês da época, características de filme dos anos 80, mas a temática sempre, né, até hoje, ela permanece ali atual e pertinente, beleza? Então, a gente agora... Então, esse foi o enredo, né, do conto barra filme, 8 horas da manhã eles vivem, trazendo essa proposta. Eu já vou aqui emendar direto no segundo conto, né, que eu quero comentar aqui, que é o Comida. Então, enquanto 8 horas da manhã ele trabalha essa lógica do consumismo, manipulação, transformação, revolução distópica e por aí vai, o conto Comida ele traz uma proposta bem diferente. Ele foca na sobrevivência, adaptação e talvez possa ser classificado como um horror biológico visceral. Então, se você tem um estômago sensível, cuidado! Mas aqui a gente acompanha um explorador que chega em um planeta hostil, onde a biologia local é agressiva, né? E aí ele precisa se adaptar, porque ele já não está mais no topo da cadeia alimentar. Aqui a gente começa a brincar com a lógica de quem é o caçador e quem é a caça, né? Quem é o predador e quem não é, e quem está sendo predado.
Então, eu fiz uma pesquisa, eu não encontrei sobre adaptações cinematográficas desse conto, mas por esse enredo a gente consegue ver vários livros e filmes que beberam dessa fonte, né? De você chegar em um planeta diferente e começar a ser caçado, atormentado pela fauna e pela flora local ali, né? E aqui é importante comentar também, né, que é um conto. Então a gente lembra que esse aqui é um livro um pouco mais antigo, então ele teve várias influências. Como também é um conto curto, não adianta eu ficar falando sobre ele, porque eu vou acabar entregando a história. Por aqui você já entendeu o enredo, então um se trata de consumismo, manipulação e conformismo, o outro trata de um horror biológico que trabalha com nossa sobrevivência e adaptação forçada, adaptação extrema. Para finalizar, eu vou trazer do conto premiado, né, que foi indicado ao Prêmio Hugo em 1964, que é o Desligue o Céu, que para mim foi acho que o conto que eu mais gostei desse livro, tá? A história ela se passa em um futuro onde a tecnologia e a automação ela atinge o ápice. Então, as IAs ou os robôs, né, eles fazem agora todo o trabalho produtivo. Acabou fome, acabou escassez, acabou, né, o ser humano ali. Você agora pode viver sua vida como você bem quiser, porque você recebe subsídios para tal e você não é obrigado a trabalhar. Então o mundo ele é permanente iluminado por um céu artificial. E você só pode ter acesso à escuridão nos metrôs de hipervelocidade. E agora a trama passa a acompanhar as interações de Aberlard com uma figura, né, com várias figuras. A primeira seria um poeta conservador, a segunda seria um anarquista que carrega uma bomba e quer fazer alguma coisa ali com aquilo para mudar esse sistema teoricamente perfeito. E a outra personagem seria a Reva, uma mulher que cobra a sua companhia, mas tem uma visão diferente de sociedade e de relacionamentos. E, então, em uma frase, aqui a gente vê bolhas ideológicas espalhadas, utilizando algo denominado cinema sensível dentro do livro, para que as pessoas ainda encontrem propósitos, emoções e consigam passar o tempo, pois já que você não tem que trabalhar, você precisa fazer alguma coisa no lugar, exato? Então a gente acompanha essas interações aí. Calma, se a gente for parar para pensar na nossa realidade, talvez a gente esteja falando do futuro da IA, talvez a gente esteja fazendo uma crítica ao hoje, às redes sociais, excesso de conforto e como isso pode tirar, né, o nosso senso de prioridade, o nosso senso de propósito, o porquê de fazer as coisas. A gente está só ali procurando se entreter para não ter que pensar. Como eu disse anteriormente, a ideia para mim desse livro é que a ficção científica mostra os problemas sociais existentes ali, tanto em nível individual, mas quanto em nível coletivo, né, de cultura, nação, país e por aí vai. Vale para mim também reforçar que esse livro é um exemplo, tá, de dedicação também dos editores da Diabo Macabro para entregar um material tão completo. Então, agora que eu já falei do enredo e já falei, né, da interpretação, contexto desse livro, a gente pode passar direto para a leitura crítica, para a análise dessas obras. Se ajeita aí, não se cobre tanto, aviso que, obviamente, aqui a gente terá, né, alguns spoilers. Vou começar pelo Desligue o Céu. Se eu tivesse que defini-lo, para mim ele apresenta uma sociedade que a luz nunca apaga. E você ficar quieto, introspectivo, é proibido. Porque você tem um cinema sensível, você tem diversas estratégias para que você sempre esteja fazendo alguma coisa e não possa parar para refletir, não possa pensar. Guy Debord, ou Guy Debord, não sei pronunciar o nome, ele denomina isso como uma sociedade do espetáculo. Talvez seja algo como a ideia do pão e circo aqui. Mas que basicamente os seres humanos eles perdem a identidade deles e começam a performar de acordo com a música que tá tocando, de acordo com uma ideologia vazia, ou só simplesmente para ser aceito em algum lugar.
Quando eu paro para refletir sobre a psicologia, vem duas perguntas que me chamam a atenção. A primeira é, como que a gente viveria em um mundo perfeito? Que a gente não precisa trabalhar, que não existe escassez, não falta comida, não falta água, todo mundo tem tudo o que precisa. E a segunda aqui seria, será que as pessoas ainda teriam identidade, teriam pensamento próprio? Ou nesse suposto paraíso, a gente seria entregue à inércia e não conseguiria aproveitar nada? Oscar Wilde tem uma frase que faz essa provocação, né? Nesse mundo, só existe duas tragédias. Uma é não conseguir o que se quer e a outra é conseguir. Então, a gente volta naquela grande ideia de viver no pêndulo, né? Viver entre o desejo, né? O querer possuir, e o tédio de possuir. Trazendo direto para o livro a frustração de não conseguir e o tédio de viver o paraíso. Então, aqui a gente talvez esteja falando do self-performance, né? Termo cunhado por Irving Goffman, que diz que a gente está no palco atuando para ser aceito, para fazer parte de tribos, né? E aí a gente começa agora a pensar que essas ideologias, que a revolução, que os relacionamentos que tem ali são acessórios para que as outras pessoas te vejam daquela forma. E não porque você acredita que aquilo é melhor, que aquilo faz bem, que aquilo vai te ajudar ou ajudar outras pessoas, né? Então, para mim, o Desligue o Céu tem essa pegada. Enquanto ele vai focar no pão e no circo, o 8 horas / Eles Vivem, ele começa a mostrar o domínio cultural de elites ou de pessoas, né, sobre outras, né, ali dentro para criar-se um sistema de benefícios. Aqui, dentro do conto, tá, pessoal? Não estou falando de viés político, etc. Não, estou falando do livro. Aqui dentro do conto, a gente tem a percepção de uma elite exploradora que faz uma aliança, né, com pessoas aqui da Terra, prometendo ganhos se eles forem ajudados. Então, para os alienígenas, né, para os fascinadores se misturarem aqui na Terra, eles entram, plantam mensagem subliminar e escolhem algumas pessoas que vão ajudar a manter isso daquela forma. Assim, eles podem explorar o planeta e viver da melhor maneira que eles julgarem. Então, seja pela hipnose ou por qualquer ferramenta aí, como propaganda, rede social, consumo e etc., a gente vê a ideia dos colonizadores e do colonizado, né? O país passa a ser apenas uma colônia de recursos, a gente vem, dá privilégio para alguns ali, para que eles possam se sentir melhores acima de tudo, enquanto a gente pega tudo que a gente precisa desse planeta e vai embora, né? Então, até se não me engano, na edição tem um ponto ali ressaltado por um dos editores da premissa e do contexto histórico que foi colocado dentro disso. Para mim, esse conto pode, né, ser resumido com aquela frase icônica do filme. Eles vivem, nós dormimos, né? E a forma como a gente acorda vai mudar tudo. Afinal, o despertar não é agradável quando o Jorge Nada, né, seja no livro ou no filme, ele percebe o que está acontecendo, ele começa a ver o mundo, não cai todas as informações na cabeça dele, etc. Ele duvida, ele se culpa, ele começa a indagar se ele está certo ou se está errado. Na ânsia de ajudar outras pessoas, ele começa a causar problemas para ele e para os outros. Então surge a dúvida se ele está ajudando ou não. No cinema, o John Carpenter não deu esses óculos escuros. No papel, o Ray Nelson deu a falha da hipnose, ou seja, quando você larga as redes sociais, larga o celular e começa a ver o mundo como está acontecendo, né? Então, por uma lente psicológica, seria meio que sair da sua bolha. Esse transe, né, ele vai ser alimentado pela sua bolha, pela onde você vive, por quem você conversa, pelo seu ciclo de amigo, pela sua criação, pelas crenças e muitas vezes pela própria rotina, que vai te engolir e vai te deixar como um zumbi ali esperando o happy hour. Então você trabalha de segunda a sexta, tem um relaxamento na semana, na quarta-feira, assistindo futebol, fazendo alguma coisa de lazer,
Na sexta, acabou o trabalho, bateu o ponto, você vai pro teu happy hour, sobrevive até o domingo. Depois da vinheta daquele programa de televisão, você começa a ficar triste, porque na segunda-feira você sabe que tem que começar tudo de novo. Então a gente vira naquele misto de conformismo. A gente tem uma revolta por aqueles que têm uma condição maior e a gente não teve acesso. A gente tem uma certa culpa de que a vida é assim, nada vai mudar. Mas a gente também está cansado demais para lutar e fazer alguma coisa, porque você tem conta para pagar, você tem filho, você tem esposa, você tem isso, você tem aquilo, o que não te permite abrir mão dessa rotina, por mais, né, que ela não te agrade, para que você possa desenvolver aí o processo. E hoje, inclusive, a gente pode ver esses conceitos em livros como A Sociedade do Cansaço, em vários livros de autoajuda ou mais contemporâneos. Aqui, o filósofo Byung-Chul Han, vou chamar aqui de filósofo Han, ele fala que isso é denominado anestesia social. A gente está sem ali, tá tão preso naquilo que a gente conhece, tão cansado, que a gente não consegue pensar para além disso. A gente não consegue pensar para além disso. Então, quando a gente pensa no contexto do livro, essas revoluções ali, ela significa que o sistema, elas vão permitir válvulas de escape. Tanto você ter o cinema sensível, como você ter distrações, mas vão permitir algumas pessoas também fazer atentados, revoltas. Porque ao invés da gente fazer algo organizado, esses pequenos pontos a testar que a gente vai fazendo servem como cartaz. A gente extravasa o ódio, a indignação, a gente xinga alguém na rede social, a gente faz um post, a gente vai para um protesto em si, mas aquilo não vai mudar em nada, porque a gente não vai dar sequência, não vai dar continuidade. Porém, a gente sente que fez algo a respeito. Então, sabe aquela ideia né, da gente estar tão acostumado com um morador de rua, talvez, que ele acaba ficando invisível? Ou melhor dizendo, ele faz parte do cenário? Aí qual é a solução? Faz aquela arquitetura para aquele morador de rua não poder ficar ali, né? Então, esse cenário aqui, ele é muitas vezes denominado na literatura, na pesquisa, como labirinto psicológico, porque ele cria algo que você vai ficar dando volta sem saber para onde você está indo. Durante o labirinto você vai ganhar alguns prêmios, você vai achar que está progredindo, mas do mesmo lado você não saiu daquela caixa. Então ele te coloca duas grandes questões. Ou você não faz nada por acreditar que é assim mesmo e não vai mudar, ou você se doa para uma causa, sente que fez a tua parte, pronto, vai embora. Então é legal aqui a gente pensar que no filme isso tudo ele é retratado como um véu, né? Uma máscara social que ao colocar os óculos escuros você consegue atravessar, você consegue ver a realidade, né? Então, dentro do livro, a ideologia é o ar que o Jorge Nada respira. Ela está em todos os lugares, literalmente, na banca de revista, no supermercado, na televisão. E você só consegue quebrar isso assistindo os óculos. E tem pessoas que põem os óculos e tiram, jogam fora, porque preferem aquele comodismo. Então, essa hipnose ela vai sugerir justamente isso, né? A lógica do consumo que faz nos sentir bem. A gente está confortável com uma situação, a gente prefere manter ali do que arriscar uma melhoria e perder aquilo que a gente já tem. Então, eu particularmente, eu ainda vou um pouco além, porque o filme chama Eles Vivem, mas o conto ele fala 8 horas. E para mim isso é uma metáfora, tá? Que faz uma relação de trabalho, de equilíbrio perfeito. Trabalhe 8 horas por dia, tenha 8 horas de lazer, durma 8 horas e você terá o ciclo perfeito da produtividade. Então, se você manter 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, o que sobrar você usa para o lazer, para o descanso e você está sendo bem produtivo, tá? E eu fiz uma pesquisa, não encontrei se é isso mesmo que o autor quis com esse título, com essa ênfase, mas eu encontrei uma frase atribuída ao filósofo Zizek, que ele fala que os óculos não são uma lente para ver a fantasia, mas na verdade é uma lente documental. Ao retirar a cor do mundo, eles mostram o preto e branco, né? Eles vão mostrar a realidade. Então, no conto, essa realidade preta e branca é a percepção
por trás desses espetáculos, que estamos sendo explorados, que estão levando os nossos recursos, que a gente não tem liberdade de expressão, de escolha e etc. Tá? O filme ele já vai ter um final diferente do livro, porque no filme a gente tem explosões, a gente tem ação, a gente tem resultado que muda o decorrer da história e no final traz um resultado. Será que ele conseguiu? Será que ele não conseguiu? Né? Enquanto no livro a gente tem uma ambiguidade angustiante. Será que o Jorge Nada está tentando salvar o mundo? Ou será que ele é um maluco, né? Ele é um surto psicótico porque ele saiu daquele transe? Então fica também uma dúvida sobre a realidade, né? Como ela é percebida por diferentes pessoas e aqueles que não veem a realidade da mesma forma são julgados loucos. Mas também fica a dúvida sobre o resultado. Será que a revolta do Jorge Nada chegou a algum lugar? Ou ele morreu em vão? Ou foi tudo que ele fez em vão? Então, para mim, essa grande proposta aqui é mostrar como existe um véu cobrindo a realidade. E, obviamente, esse véu ele vai ser modificado com base na época, classe social, prioridades, ambiente, pauta, crença, enviesamento, e dá o nome que você quiser ali, mas no final tudo isso vai causar um enviesamento cognitivo. Você para de pensar e começa a acreditar em tudo aquilo. Tá? Acho que eu repeti bastante, mas fiz-me entender, né, a interpretação e o impacto desse conto. Só preciso fazer um parêntese que esse enviesamento cognitivo também é conhecido por dissonância cognitiva, um termo, acho que foi criado pelo Leon Festinger, né, que coloca ali pra gente que a gente manter duas crenças contraditórias começa a te gerar um estresse psicológico. Então essa defesa, o conformismo, o comodismo, né, vira uma defesa contra esse estresse. Como assim, pá? Você tem a visão de que o mundo é bom, mas o mundo é uma prisão. Você tem uma visão de que você está sendo controlado, mas que o controle é bom. Você começa a ficar estressado ali dentro e acaba escolhendo um lado ou se abstendo de fazer a escolha para aliviar esse estresse, essa dor que você está vivendo. Então é interessante a gente pensar que será que a gente está livre? Né? Ou cada um está preso dentro de uma jaula, né? Da sua própria jaula especial, que ela é feita sobre medida para você, e a gente fica ali à mercê, né, desse labirinto psicológico individualizado. Divertido, não? Então, assim, tem vários outros pontos que podem ser explorados sobre esse livro, sobre esse conto. Vai depender muito, né, da lente que você quer usar para enxergar esse livro, para fazer essa análise. E eu vou parando por aqui, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, mas dependendo do resultado, dos comentários aqui, posso comentar sobre os outros contos do livro, posso trazer uma análise só sobre o 8 Horas, ou só sobre o filme, e começar a desenvolver também outras lentes, como a social, a estrutural, a filosófica, a sistêmica e por aí vai, pois a minha ênfase aqui foi mais em uma lente da literatura e uma lente psicológica, tá? Eu vou falar aqui para você, deixar nos comentários aí o que você achou, as referências, outras referências, influências, filmes. Vou deixar aqui também o link. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos comentários aqui as referências que eu usei, né, para falar essas coisas aqui para vocês. Vou deixar o link para o livro aí que eu indiquei, né, deixando que não é público, então você vai lá ver se você gostou da ideia, se alguma coisa te chamou a atenção. Vou lembrar aqui também para você curtir, compartilhar e, né, fazer tudo aí que você tem que fazer para me ajudar aí para o canal crescer. E vou finalizar esse vídeo com aquelas perguntas, né, de $1 milhão ou alguns créditos alienígenas nas suas contas. Se, depois desse vídeo, depois desse livro, Jorge Nada te oferecesse os óculos escuros agora, você aceitaria ver a realidade em preto e branco ou preferia o conforto colorido da sua rotina? Responde aí para mim, coloque os seus óculos escuros e até o próximo vídeo.